Muito boa tarde para você que já está ligado aí na nossa programação. Seja você muito bem-vindo. Seja você muito bem-vindo. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Essa é mais uma edição da tarde do nosso canal informativo, trazendo sempre muita informação de qualidade, credibilidade e conteúdo. Entretenimento, prestação de serviços, trazendo grandes empresas, profissionais renomados, especialistas debatendo assuntos muito interessantes e importantes e convidados também especiais. Hoje ao vivo, nessa edição da tarde, aqui nos nossos estúdios, recebemos o doutor Celso Maschio Rodrigues, advogado previdenciário. A gente vai conhecer um pouco mais desse trabalho diferenciado, onde muita gente busca, né, soluções jurídicas na área previdenciária, na previdência, né, toda essa assessoria, esse diferencial. Quanta gente não passa apuros nessa área, tanta dor de cabeça e às vezes até pensa que não tem mais solução, não tem mais jeito. Não é assim. Então fica ligado nesse nosso bate-papo, muita informação importante com quem conhece do assunto. Dr. Celso Maschio Rodrigues com a gente, e a gente vai conhecer um pouco mais do escritório que presta esse serviço, que auxiliam essas pessoas que tanto precisam, né, correr atrás desse benefício e que muitas vezes não conseguem. Tem aqui essa opção de poder auxiliá-lo como uma prestação de serviço. Tudo isso você acompanha a partir de agora, ao vivo, porque está no ar mais uma edição do Podcast Executivo. (15 horas 12 minutinhos), essa é a edição da tarde do nosso canal de informação, Podcast Executivo no ar, recebendo com muito carinho o Dr. Celso Maschio. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Olá, boa tarde. Muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Eu é que agradeço, é uma honra estar aqui. Obrigado. Nós que agradecemos. Eu queria conhecer, antes, né, desse trabalho diferenciado, de grande auxílio, né, de grande prestação de serviços para as pessoas que muito precisam nessa área previdenciária, quando a gente fala de previdência, um pouquinho da sua trajetória, doutor. O senhor já está nessa área há muitos anos, né? O senhor já vivenciava essa área desde muito jovem? Já era o que fazia o seu coração bater mais forte? Então, Luciano, antes de eu ser advogado, antes de iniciarmos o nosso escritório de advocacia, eu era assistente social. Então, eu sou assistente social há 41 anos e já atuava na área de previdência social, já atuava junto ao INSS e sentia a necessidade de algo mais, a necessidade de conhecer melhor as leis e conseguir superar certos obstáculos que corriam dentro do INSS. E eu fui fazer direito. Então, concluí o curso de direito faz 33 anos e há 32 anos iniciamos o nosso escritório. Estamos lá, vivos até hoje, graças a Deus. O escritório hoje ele é um escritório diferenciado, contando com uma equipe, né, de profissionais especialistas exatamente nessa área previdenciária, né, doutor? Sim, o nosso escritório é 100% previdenciário, atuamos, são 4 advogados especializados em previdência social e uma equipe de atendimento também especializada em previdência social, em como atender. Então nós temos uma equipe específica para o atendimento ao telefone, para responder, para tirar dúvidas, outra equipe para trabalhar diretamente com o INSS nos procedimentos administrativos. E superado essa fase de contato com o INSS e não sendo resolvido o litígio, ou seja, a diferença do entendimento entre o INSS e o nosso escritório, nós partimos para a justiça. E aí você tem então um corpo de advogados que somente atende a justiça. Na justiça nós temos o advogado que atende primeira instância, processos iniciais, e a segunda instância, quando esses processos, por alguma razão, o INSS recorre da decisão e sobe para a segunda instância. Então você tem o advogado
especializado em segunda instância, em primeira instância, e o advogado administrativo diretamente no contato com o INSS. Muda muito esses processos quando você vai pulando de fase aí? Ah, muda. Ele vai se tornando complexo quão mais ele vai se alterando. Porque, veja, num primeiro momento, nós estamos no âmbito administrativo do INSS. Nós estamos falando com um funcionário do INSS. O funcionário do INSS tem as regras do INSS da qual ela não consegue fugir. E que, de certa forma, dificultam o verdadeiro entendimento da necessidade do segurado. Quando não há mais essa possibilidade, quando o benefício é indeferido na via administrativa, na agência do INSS, nós partimos para a via judicial. Na via judicial, quem vai nos atender é um juiz federal, de primeira instância, um juiz. E nesse processo, ele vai levar 1, 2 anos, o tempo que leva, e vai ser sentenciado, julgado. Suponhamos que o processo seja julgado procedente e o INSS recorre. Esse recurso subirá para o tribunal em segunda instância, onde o processo vai ser analisado por uma turma composta de 3 desembargadores. Então, a questão vai afinando e cada vez mais você vai ter que defender o direito e apresentar as decisões dos tribunais referente àquele aspecto. Porque, Luciano, por incrível que pareça, as decisões dos tribunais são muito diferenciadas das decisões do INSS. O INSS é um órgão amarrado, preso, e a justiça, ela se liga à lei, um processo mais amplo de entendimento da necessidade social do ser humano. Não só o que está escrito na lei, sim, mas algo a mais, o plus a mais. Doutor, o que o senhor observa dentro dessa área jurídica, quando a gente fala no setor previdenciário? De uns anos para cá, muita coisa tem mudado. Não só tem se inovado. O que o senhor percebe, o senhor que vem já há muitos anos, né, atuando, o que o senhor nota, né, de positivo, talvez de negativo? Queria que o senhor trouxesse um pouquinho essa sua visão profissional de quem vivencia diariamente todo esse trabalho, esse grande diferencial para as pessoas. Luciano, eu sou de um tempo em que a gente, para ser atendido no INSS, levantava muito cedo para ir até a porta do INSS e ficar esperando das 4 horas da manhã até as 7 horas abrir a porta do INSS para a gente poder entrar e fazer um pedido, um agendamento para ser atendido numa outra data, dali a 6 meses. Com certeza, o sistema eletrônico, digital, veio para beneficiar, mudou muito. Sim. Enquanto eu conseguia realizar um atendimento durante uma manhã indo até o INSS, eu consigo, do meu próprio escritório hoje, atender 10, 15, 20 pessoas. Pelo WhatsApp, pela internet, de todos os cantos do Brasil, eu consigo atender e fazer o pedido do meu próprio escritório sem ter que sair do escritório. Ou seja, de 2014, 2016, veio aumentando o processo de digitalização, aumentando o processo digital, e hoje nós temos 100% de processo digital, tanto na Justiça quanto no INSS. Ou seja, acabou aquela vida de ir até a agência do INSS, bater lá na porta, pedir por favor. Não tem mais disso. A gente faz do próprio escritório. Isso é uma evolução fenomenal. Ou seja, eu consigo atender aos meus clientes de uma maneira muito mais digna, confortável. O cliente, Luciano, não precisa nem ir até o escritório.
ele vai para nos conhecer ou vai ter o nosso contato pela internet e ele pode mandar a sua documentação pela internet. É tudo muito prático, muito cômodo, né? Hoje. É a tecnologia auxiliando aí também demais. Graças a Deus, ótimo, é muito bom isso, e eu valorizo muito isso. Sem dúvida nenhuma. Quando a gente pautou a ideia dentro desse nosso podcast da edição da tarde, né, sobre a pauta de previdência, sobre INSS, de aposentadoria, muita gente foi também trazendo questões, dúvidas, né? Eu queria estar repassando algumas dessas dúvidas para o senhor poder auxiliar todo mundo que tem essa dúvida, ou que nem imagina, que de repente pode ser auxiliado sim. Muitas pessoas, acredito que chegam até vocês pensando que não tem mais jeito e ali são surpreendidas. Sempre há, né, uma possibilidade, pelo menos a gente vai estudar. A gente vai estudar. A gente nunca diz não, mas se compromete a estudar. Grande parte das vezes não tem jeito, mas a gente tenta. Muito bom. José Carlos Martins está com a gente aqui no nosso chat, deixando o seu boa tarde, participando com a gente. Você está chegando agora, você quer interagir através do nosso chat, deixando o seu boa tarde, ou trazendo a sua dúvida dentro dessa pauta de soluções previdenciárias aí, na parte, na verdade, de previdência, né, do INSS, aposentadoria. Sinta-se à vontade. Eu aproveito e passo para o Dr. Celso, que vai nos auxiliar nesse bate-papo aqui. Muitas chegam, quero já aproveitar. Vocês têm ideia de quantos processos tem hoje represados no INSS, aguardando análise? O senhor tem essa ideia? Mais ou menos? Olha, os números variam e a gente tem ouvido recentemente o próprio governo federal dizendo que vai contratar mais gente, que vai chamar as Forças Armadas para participar, os reservistas para participar. Nós temos em torno de 1.800.000 processos represados atualmente no INSS. São processos que foram dados entrada há mais de 45 dias e sem nenhuma resposta, sem nenhum parecer. E permanece a dúvida, vai ser concedido ou não vai? Pior de tudo, Luciano, o mais difícil é a angústia de não ter uma resposta. É isso que o segurado precisa. Sim ou não? Sim ou não, a gente parte para uma outra situação. Até para entender, né? Não, mas por que não? Não. Ou então para dizer, olha, está faltando tais e tais documentos. Tudo bem, eu vou lá e procuro, busco, arrumo, mas sem nenhuma informação. E é tão difícil quando você liga para o seu cliente e fala, desculpe, mas o processo está em análise. Meu Deus do céu, o que significa isso? É isso que o INSS nos diz. Está em análise. E normalmente em análise em quanto tempo, por exemplo? Já teve casos, está em análise. E aí você fala, mas já tem tanto tempo, não é possível? Nós temos processo lá de 1 ano, 2 anos em análise. Tem análise, tem decisão, tem recurso, mas o processo deveria ser concluído em 45 dias. Atualmente, por força de acordo entre a Justiça e o INSS, por 90 dias. Então, por 90 dias é aceitável. Seria o máximo. Isso. Já tem mais de 1 ano. Veja só, a gente tem o remédio jurídico para fazer isso, para recorrer disso. O remédio jurídico contra um procedimento administrativo que está no INSS há muito tempo é o mandado de segurança. Então a gente pode pegar, pedir para que o juiz federal faça análise daquele processo, daquele pedido que está em análise há tanto tempo e pedir que o juiz determine e faça e dê o direito da pessoa. Muitas vezes, no entanto, a gente acredita que na fase seguinte, é como um jogo de videogame, mas na fase seguinte, na junta de recursos da Previdência Social, nós seremos mais felizes. Porque da mesma forma que a Justiça, o INSS, ele tem as suas fases. A primeira é a agência, é o funcionário da agência que analisa e dá uma decisão.
sendo essa decisão contrária aos interesses do nosso segurado, a gente vai para a segunda instância, que é em nível estadual, que é a junta de recursos composta por 3 juízes. A possibilidade de ganho é muito maior. E sendo negado isso, na primeira instância ainda da junta de recursos, nós podemos recorrer para Brasília, para o Conselho de Recurso. Então, muitas vezes, a gente tem que manejar um processo sabendo se é bom fazermos ou não o mandado de segurança naquele tempo. Porque eu digo para o meu cliente, vamos esperar mais um pouquinho, porque quando estiver na junta de recurso, a possibilidade é maior. Mas, às vezes, não dá tempo para esperar isso. Eu estou com um processo em que o segurado faleceu. Ele faleceu aguardando, e poderíamos ter feito mandado de segurança, mas é sempre você tem que sempre analisar quais são as chances do segurado dentro das instâncias do INSS ou da Justiça. Cada caso é um caso, não dá para generalizar. E em relação ao auxílio-doença, muda muito ou não? Nossa, o auxílio-doença é o Aquiles, é o calcanhar de Aquiles do INSS. Nós temos uma situação muitíssimo difícil em relação ao auxílio-doença, Luciano, porque o auxílio-doença atualmente mudou de nome com a reforma da Previdência Social e acabou sendo o benefício por incapacidade. Me parece que o termo benefício por incapacidade seja mais correto, esteja mais à altura, porque quando a pessoa entende auxílio-doença, parece que é um auxílio para ter a doença. E o segurado, a pessoa mais humilde, a pessoa mais simples, ele não tem esse conhecimento. Ele chega e diz, eu tenho AIDS, eu tenho câncer, e por isso eu necessito do benefício, eu preciso ter um benefício de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez. No entanto, com o INSS não é dessa forma que se entende. Não é pelo fato de a pessoa ter uma doença, mas sim essa doença ou o grau, o nível da doença em que a pessoa está, que gera uma incapacidade total para o trabalho. Então veja, as pessoas nunca ligam para o nosso escritório dizendo, eu estou totalmente incapacitado de forma definitiva. Eles ligam dizendo, eu tenho tal doença ou outra doença, e assim por diante. Mas o que dá o direito ao benefício não é a doença em si, mas o estágio em que a pessoa está nessa doença, que o incapacita de forma habitual para o exercício da profissão. É isso. Então, por isso que tem toda uma perícia, tudo direitinho, né, doutor? Mas veja, Luciano, tem a perícia, mas vamos analisar um pouquinho a questão da perícia. A perícia do INSS, você tem lá um médico perito que entra às 7 horas da manhã e ele vai analisar 1, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas. Vai analisar 20 pessoas num dia só. Ele vai conhecer essas 20 pessoas pela primeira vez, uma única vez. Não se sabe qual é a especialidade médica daquele médico naquele dia no posto, na agência do INSS. Mas ele vai analisar pessoas com problema de visão, ortopedia, diabetes, pressão alta, neurologia, as mais variadas. E ele vai dar
o mesmo atendimento mas é o para mesmo todos. Médico? É o mesmo médico. Mas ele é especialista em todas essas áreas? Ele é um médico perito do INSS. Em tese, deveria ser o médico que pudesse compreender, porque ele vai ter que compreender não a doença da pessoa, mas se a pessoa está ou não totalmente incapaz. Mas isso é humanamente impossível, por mais que nós queiramos. Pensa bem, Luciano, como é que uma pessoa vai saber, como é que o médico, dentro do seu consultório do INSS, vai saber se a pessoa com problema visual, com problema dos olhos, se ele está cego ou não? Qual exame ele vai fazer? Ele não tem o equipamento médico necessário, equipamento para poder fazer essa perícia. Como que é realizado isso, de uma forma mais geral? Pois é, a pessoa entra, é atendida e recebe o seu. Realmente. Existe, Luciano. É que eles levam normalmente uma radiografia, tem muito disso também, não é isso? Então, o segurado, como eu disse, ele não está preparado para a perícia. O segurado não foi orientado sobre a documentação médica necessária, sobre os procedimentos. Como eu disse, o segurado, ele comparece dizendo: estou com tal doença, mas o médico não quer saber se ele está com tal doença, o médico quer saber se ele está, o perito do INSS quer saber se ele está ou não totalmente incapaz para o exercício da sua atividade habitual. Agora, o INSS se reveste de um formalismo que, ao meu ver, ele é excessivo. Ele tem, conforme você disse, o segurado vai levar um relatório médico, vai levar um exame para comprovar aquilo. Mas pensemos no seguinte: quando você vai até o médico, o seu médico, o médico de todos nós, são médicos assistenciais. O médico, ele tem a sua formação voltado para ajudar, para resolver, para curar a pessoa. Portanto, o médico assistencial, ele não está preparado para dizer que tal pessoa, fulano, está totalmente incapacitado para o trabalho. Olha, o senhor nunca mais vai poder voltar a trabalhar. Mas, doutor, eu estou aqui me tratando para ver se e o senhor vai me dizer isso? Então, o médico, via de regra, ele não vai dizer que a pessoa está totalmente incapacitada para o trabalho. E aí, fica muito fácil para o médico do INSS dizer: não, o seu benefício está recusado, foi indeferido. Porque o seu próprio médico, esse que trouxe o relatório aqui, não está dizendo que você está totalmente incapacitado. Então, veja, se o próprio médico do segurado não apresentou um relatório médico dizendo que ele está totalmente incapacitado, quiçá o médico perito do INSS não vai fazer isso. E aí o que acontece? A perícia é indeferida, é negada. E aí que começa um outro problema também, né? É aí que a pessoa vai lá e bate na porta do nosso escritório para relatar isso. E aí é necessário todo um aconselhamento, uma orientação da documentação correta, dos exames pertinentes, aquilo que interessa para saber se há ou não a existência da total incapacidade. E algo mais, nós temos que conseguir do médico, nós temos que conseguir médico que consiga compreender a previdência social e fazer um relatório de acordo com os preceitos para dizer exatamente que a pessoa está totalmente incapacitada. Nós temos hoje em São Paulo uma média, é incrível, basta você abrir a tela do seu computador, consultar lá no Google médico perito particular, médico
especialista em perícia médica. E você vai ter lá um rol de médicos incríveis. Ponto para escolher. É pegar um médico desse, fazer o relatório e buscar isso. Mas nós já saímos do INSS. O INSS já disse que não. Então nós vamos para a Justiça. Na Justiça, Luciano, a situação é totalmente diferente. Na Justiça, você sabe que na Justiça a pessoa, além de não ser atendido por um único médico perito da Justiça, ele não é do INSS. Sim. Ele não tem aquela vinculação com o INSS, ele não é empregado do INSS. Ele está lá para dizer a verdade. É bem neutro. É bem neutro. E esse médico perito da Justiça, você avisa ao juiz da especialidade médica que você quer. Eu quero um ortopedista, um neurologista, eu quero um oftalmo, eu quero um psiquiatra. Veja, pensa bem como é que o médico generalista, lá no consultório, vai fazer uma consulta psiquiátrica, uma análise para saber. Né? Totalmente diferente. Então, as diferenças e por que o advogado é bem sucedido na justiça no tocante à perícia médica. Primeiro, o médico perito não tem nenhum vínculo com o INSS. Segundo, você vai ser atendido por um médico que é da justiça e que é especialista na área que você necessita. Terceiro, Luciano, observe bem, você pode levar um médico na perícia judicial. Pode acompanhar. Pode acompanhar. E você tem que ver, Luciano, é a maior maravilha. O nosso cliente, quando chega conosco, fala: nossa, quando eu vi aquele médico na minha frente, dando o braço para mim, entrando junto comigo na sala, eu pensei que fosse Deus. É diferente, né? É totalmente diferente. Então você imagina que você entra numa perícia com o seu próprio médico e participa da perícia que é realizada, que é coordenada pelo médico perito da Justiça. O resultado é outro. No INSS, o médico perito do INSS, ele nem te diz nada. Ele nem te diz até logo, tchau, vai. Ele somente fala: passa no balcão e amanhã, e às 21 horas você vai saber o resultado. Pronto. Mais nada. Não tem um feedback, não tem. O próprio médico do INSS, ele não é obrigado a apresentar a você os motivos pelos quais indeferiu. Doutor, eu não sei por que foi indeferido. Faz muito sentido isso também, né? Já na Justiça, não. Na Justiça, o médico perito da Justiça, ele vai fazer um laudo médico pericial. Laudo médico pericial, Luciano, composto de 5, 10 laudas. E você, advogado, vai fazer os quesitos, as perguntas pertinentes àquele caso. Então, a chance de ser bem-sucedido na justiça, numa perícia judicial, são enormes, são muito maiores. Seguimos ao vivo nessa edição da tarde. Esse é o nosso canal Podcast Executivo, juntinho com vocês. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho de vocês acompanhando nosso tema de hoje, direito previdenciário. Estamos focando aí direcionadamente, né, voltado aí à previdência, voltado ao INSS, aposentadoria. Então, se você está chegando agora, tem alguma dúvida dentro desse contexto, por favor, sinta-se à vontade, pode participar aqui no nosso chat. Eu levo até o Dr. Celso Maschio Rodrigues, advogado previdenciário da Maschio Advogados Previdenciários. E a gente está conhecendo, entendendo um pouco melhor algo que muita gente, acredito eu, nem imaginava. Então, sinta-se à vontade. Cristiane Oliveira está com a gente aqui e ela deixa um super boa tarde para o senhor, doutor. A Cris é um amor. Está participando, é uma colega. Está acompanhando o seu bate-papo aí com todo o seu conhecimento. Obrigado, Cristiane, pela participação. Tem um outro ponto que eu queria saber se realmente é verdade ou não, que o direito previdenciário é um dos temas judicializado em varas e tribunais federais. É um dos mais? Não é um dos mais. É o maior. É o maior.
Por que, doutor, isso? Aí que tá, né? Por que isso, Luciano? Veja, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, deveria ser o órgão para o qual a pessoa que contribuiu durante toda uma vida contribuiu, ele pagou, ele tirou 10, 11, 12% do seu salário mensalmente. Ele nem pegou, o próprio empregador já tirou do seu salário, já descontou do seu limite, mandou para o INSS. E no final da vida, ou quando você tem um infortúnio e precisa do INSS, ele não é atendido adequadamente. Eu não estou dizendo aqui que o INSS, que os funcionários do INSS não sejam bons, não sejam adequados. Pelo contrário, eu tenho muitos amigos e posso garantir que dentro do que é possível, dentro do limite do que é possível eles fazerem, entendo que façam. Mas a demanda é muito maior do que a capacidade física da quantidade de funcionários que tem o INSS. Então veja, em face de o segurado que pagou, repito, a vida toda, buscar o seu direito junto ao órgão com o qual ele contribui e não ter o resultado, isso gera um litígio, gera uma insatisfação, gera uma pretensão resistida. Pretensão resistida. Eu quero o meu benefício e o INSS negou. Nós temos um litígio entre duas partes. Quem é, no Brasil, que decide sobre esse litígio? É a Justiça. Então, os casos de indeferimento, quando as pessoas têm realmente o direito ao benefício, vão parar nas mãos da Justiça. E aí, Luciano, realmente o INSS é o maior demandado. Mais de 50% dos processos na Justiça tem o INSS como réu. Dizem que são mais de 4 milhões de benefícios indeferidos pelo INSS por ano. Para onde vão essas pessoas que são praticamente jogadas ao abandono ou à descrença de que, sem possibilidade nenhuma? O que acontece? O que essas pessoas devem fazer? O que o senhor, na experiência, né, atuando nessa área, pode trazer como um auxílio? Uma informação, né, que é o mais importante. Sim. Veja, eu sou um trabalhador, fui demitido, mas eu tenho os meus direitos, eu vou buscar os meus direitos na Justiça do Trabalho. Eu sou um consumidor e fui mal atendido pela loja, pelo shopping, pelo local, e tive os meus direitos tolhidos. Eu vou buscar na Justiça do Trabalho. Da mesma forma, pelo mesmo motivo, o segurado do INSS que foi mal atendido e você entende que tenha o direito ao benefício, aquilo que você for buscar, você deve recorrer. Deve buscar ajuda, você deve recorrer tanto dentro do INSS, e quando isso não for mais possível, na primeira instância, na segunda instância, você vai à Justiça. O conceito da Justiça é muito mais amplo, muito mais social do que do INSS. Imagine você, eu tenho o caso de uma senhora, ela é diarista, ela tem 61 anos. Não trabalhou muito, trabalhou sempre como diarista, mas nesse Brasil nunca teve registro, pouco teve, ela não tem os 15 anos necessários para se aposentar como por idade. E aí, ela não tem mais condições de trabalhar, ela não tem mais a capacidade. Então você imagina uma pessoa de 60 anos, uma mulher com 60 anos, sem ter condições de trabalhar. Então, o médico perito do INSS diz, não tem direito. Ela não está totalmente incapacitada. Mas você junta a doença, a incapacidade dessa mulher
a idade dessa mulher, ao nível cultural, a formação desta pessoa, até onde ela estudou, qual é a possibilidade dela deixar de ser uma diarista? Nenhuma. Ela vai ser o quê? Ela vai ser uma assistente? Não tem jeito. No olhar jurídico, doutor, existe uma outra visão nesse caso? Sim, sim. Existe. Muda tudo. Muda tudo, muda tudo. Então, você tem uma perícia própria, a chamada perícia biopsicossocial, em que, se o médico não identifica a incapacidade naquele ser humano, nós estamos falando de ser humano. Sim. Se você não identifica a total incapacidade naquele ser humano, mulher, sabe-se lá o seu nível de escolaridade, com 60 anos, o juiz pode ir além e pensar na condição social da pessoa. O que aquele ser humano com 60 anos vai poder ganhar o pão nosso de cada dia, se ela não consegue trabalhar? Então, muitas vezes a questão psicossocial é levada em destaque pela justiça, o que não acontece pelo INSS. Isso é um diferencial. O senhor falou de diferencial, eu queria, acho que vale muito destacar, eu queria complementar e trazer para esse bate-papo, só para o senhor fazer um breve comentário rapidamente, em relação à parceria, né, se não me engano, que o senhor tem, que o MASP, que é o Advogados Previdenciários, também com a OAB, é isso mesmo? Isso mesmo. Qual é a diferença, doutor? O senhor está ali, ao lado, junto com a OAB também, que é tão forte, tão importante, né? Isso mesmo. Então, a gente pode dizer que durante muitos anos o advogado era mal visto nas agências do INSS, pelos funcionários do INSS, que tentavam interceder diretamente pela pessoa, querendo falar com o chefe de benefícios, querendo falar com o gerente de benefícios, querendo alertar para os problemas que o funcionário, o analista de benefício não estava vendo. Por favor, eu quero falar com o gerente, por favor, eu quero falar. E isso incomodava muito os funcionários da agência. Olha. Então, de certa forma, éramos mal vistos por esses funcionários. Não são todos, não estou falando de todos, mas sim, acabou indo, e nessa história da Previdência Social junto com a OAB, foi formalizado um acordo OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e INSS, para que, através do site da própria OAB, você consiga acessar o site do INSS. De tal forma, Luciano, que não é mais necessário que o advogado compareça às agências do INSS. O advogado tem na sua mão, tem no seu computador, uma agência do INSS. Portanto, o advogado consegue fazer todos os pedidos ao INSS do seu próprio computador. Ele pode fazer o pedido, ele pode recorrer, ele pode, inclusive, naquele momento que a gente fala, quero falar com o chefe, quero falar com quem for, eu aperto o botão e digo, eu quero agendar um guichê com o funcionário do INSS. E marcamos para amanhã, ao meio-dia. Portanto, amanhã ao meio-dia, pum, surge na tela do computador o funcionário do INSS falando, pois não, doutor, tá. Olha, eu quero apontar que na folha 2 da nossa petição inicial está dizendo isso e não foi observado na análise. Doutor, tem razão, eu acho que o nosso colega não viu isso. Fica tranquilo, eu vou fazer uma reabertura de trabalho, vou passar para o analista e esse procedimento vai ser reanalisado. Se vai dar certo ou não, eu não sei, mas é meio caminho andado. Então essa parceria entre a OAB e o INSS, ela é fundamental
para que o advogado possa exercer de forma adequada a defesa de forma intransigente dos direitos do segurado. Quando que vamos falar do segurado, seja do INSS, pode ser não só o empregado vai da empresa, um associado de um plano de saúde, em qual momento ele fala, eu posso procurar uma empresa que cuida dessa parte? Porque são vários pontos, né? Ou não, são vários tipos de serviços direcionados à Previdência. Você fala, esse tipo de serviço eu posso contar, por exemplo, com a Masco na informação, na ajuda, na prestação de serviço. Vamos lá. Nós estamos falando do INSS, estamos falando de benefício previdenciário. Nós estamos falando de uma dezena de benefícios, perfeito, entre aposentadorias, auxílios. O segurado vai lá sozinho e ingressa fazendo um pedido. Eu quero aposentadoria, quero auxílio ou qualquer outro benefício. Existe o momento da análise, 45 dias, 90 dias, terminou a análise, existe o parecer. O segurado no INSS vai ter uma carta, uma resposta que vai chegar pelo correio ou por SMS ou no seu e-mail, vai chegar a mensagem dizendo o seu benefício foi indeferido ou o seu benefício foi deferido, ele foi negado, ou foi dado, foi concedido. É nesse momento, quando o benefício é negado e a pessoa entende que ela tem aquele direito e tem fundamento, tem justificativa para aquilo que ela está dizendo quanto ao direito, é que ela deve procurar uma pessoa, o seu familiar, o amigo, alguém que possa te aconselhar e recorrer dessa decisão. As pessoas ligam para nós e falam, doutor, o benefício foi negado, meu pedido, que é indeferido? Né? Puxa então, vida, eles não sabem. Eu acho que a maior parte da prestação de serviço que o escritório da advocacia previdenciária faz é no sentido de orientar, é no sentido de orientação, porque nós prestamos orientação não só ao nosso cliente, mas todo aquele que quer falar sobre previdência, porque uma coisa difícil é você conseguir essa orientação através dos canais do INSS. E uma informação correta, isso também é um outro detalhe importante, porque às vezes você até consegue uma informação, vai saber se realmente é uma informação precisa. Perfeito. Tem isso também, então, né? É isso. Então, quando nós damos, nem sempre nós podemos dar a resposta na hora, porque nem tudo nós temos na hora, mas nós nos comprometemos, vamos estudar e vamos responder. É assim que nós fazemos. Então vamos aproveitar já o seu gancho. Júlio deixou uma questão aqui participando com a gente. Obrigado, Júlio, pela sua participação. Muita coisa muda, né? Leis, então, sempre vão aí se alterando. E aí ele comenta, quantos anos eu devo ter de contribuição para me aposentar por idade? Pergunta a ele. Pois não. Bom, então a aposentadoria por idade, ele tem dois pressupostos. O primeiro é a idade. A idade do homem é 65 anos. E a idade da mulher é 61 anos e meio até 31 de dezembro, e no ano que vem vão ser 62 anos. Então, a mulher precisa ter 62 anos, o homem 65 anos. E necessita ter, no mínimo, 15 anos de contribuição. Então, aposentadoria por idade, 15 anos mais 15 anos de contribuição, mais idade de 65 o homem, 62 a mulher. Uma outra questão aqui que eu quero trazer para o senhor. Eu recebo pensão por morte. Se eu me aposentar, eu perco a pensão ou sou aposentado? Se eu pedir a pensão por morte, perco minha aposentadoria? É o Felipe. Nossa, ô Felipe, queria te dizer que esse é um número grandioso das perguntas que chegam. Mais comuns. Mais comuns.
a pessoa tem medo de pedir o seu segundo benefício achando que vai perder o primeiro. Mas olha, Felipe, vamos pensar o seguinte. O Felipe contribuiu durante toda a sua vida e ele espera, ao final desse tempo de contribuição, receber o seu benefício, aquilo que ele vem batalhando durante toda a sua vida, a sua aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Que, fazendo tudo direitinho, é dele por direito. É dele por direito. Mas vamos supor, não vamos falar do Felipe não, mas vamos pensar do João. Perfeito. O João fez tudo isso, fez direitinho, e o João é casado com a Maria. A Maria já é aposentada e o João acabou de se aposentar. Portanto, a Maria contribuiu durante 30 anos para a aposentadoria e ganhou, teve direito, não é que ganhou, não foi nada, ganhou. Ela adquiriu o direito de ter a sua aposentadoria, a sua bendita aposentadoria. E o João também conseguiu a sua aposentadoria. Suponhamos, Luciano, que o João venha a falecer. E a Maria vai poder entrar com o pedido de pensão por morte? Sim, vai, porque são dois benefícios distintos. João e Maria contribuíram para tanto. Portanto, o pressuposto das contribuições do João era de que, se ele ficasse doente, ele receberia auxílio doença. Se ele se aposentar, ele recebe a aposentadoria. Se ele contribuiu durante os 35 anos. E se ele falecer, a sua companheira vai ter direito à pensão por morte. Está previsto naqueles 8, 10, 11% que é descontado de salário do João. Então, Felipe tem sim direito a mulher, a pensão por morte do marido, e tem sim direito o marido aposentado à pensão pelo falecimento da esposa. Então, tem direito a acumular isso. E nesse caso, que o Isidoro pergunta, olha que interessante, Isidoro, eu recebo pensão por morte do INSS, não é casado. Mas eu posso casar novamente ou eu perco a pensão? E nesse caso, ele não é. Mas e se ele casar? Ele recebe pensão por morte e não é casado. Ele pode casar, sem dúvida. Ou seja, não há impedimento da pessoa que recebe pensão por morte de se casar. Não há nenhum impedimento. Vejamos então no futuro. Não é que nós estamos dizendo que vai perder a companheira, a nova mulher. Não, de jeito nenhum. Mas vamos voltar no caso do João. O João, a Maria faleceu e o João, que já era casado, tornou-se viúvo, ele era aposentado e passou a receber a pensão por morte. E o João quer casar novamente. Ok, o João casa em segundas núpcias e a segunda companheira morreu. O que o João pode fazer? Logicamente, o João não pode querer que o INSS pague duas pensões por morte. Mas o João pode verificar se o valor da pensão por morte da segunda mulher é maior do que da primeira. E optar por uma ou por outra. Pode isso? Pode isso. E a gente tem esses casos no escritório assim. Eu acho que muita gente nem tinha ideia disso. Pode. Agora a gente tem um jovem aqui participando com a gente, que é o Bruno. Um abraço, Bruno. Obrigado pela sua pergunta. Eu tenho um pouco mais de 21 anos. Posso prorrogar a pensão por morte até os 24 anos em razão da faculdade? Luciano, o Bruno está fazendo essa pergunta em função, porque de forma similar acontece com o jovem de 21 anos, de ele poder estar ganhando pensão alimentícia. Então, por analogia, o Bruno falou, bom, se a pessoa que recebe
do pai ou de alguém uma pensão alimentícia, por que eu, que recebo a pensão por morte do governo, pensão por morte do meu pai, da minha mãe, recebo do governo, por que somente até os 21 anos? E eu digo, não tem similaridade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na questão da pensão alimentícia, não é necessariamente aos 18, aos 21 anos que cessa o dever do alimentante de pagar ao alimentado. Cessa quando o alimentado, quando o filho assume uma posição que ele pode independente de se autossustentar. Isso pode acontecer aos 18, aos 20, a qualquer data, aos 24, então, portanto, não é só até os 21. Mas, como eu disse, o INSS é do povo brasileiro. Perfeito. O INSS não é um pai de família, portanto, é fixado na lei. O menor de idade tem direito ao benefício até a sua maioridade aos 21 anos. Portanto, Bruno, infelizmente não tem como levar mais, mesmo que você esteja fazendo faculdade. Obrigado, Bruno, pela sua pergunta. Recebo o adicional de insalubridade ou periculosidade. Eu tenho direito à aposentadoria especial? Pergunta o Jeremias. Jeremias, muito boa pergunta. Jeremias. Luciano, o que esse percentual de periculosidade, de insalubridade recebido conforme previsto na convenção coletiva, ou que a empresa vê que a pessoa está sujeita à insalubridade, o que tem a ver esse direito do trabalho com a Previdência Social? Tem a ver o seguinte: a pessoa, o trabalhador exposto a um agente nocivo, que a gente chama aqui de insalubridade, ele tem um benefício previdenciário de tal forma que o trabalhador exposto a um agente nocivo, ele está de certa forma tendo uma dificuldade com o seu corpo físico, de tal forma que ele pode se aposentar antecipadamente. E é assim, Luciano, para cada 5 anos que a pessoa trabalha exposto à insalubridade, na aposentadoria especial ele ganha mais 2. Então, veja só, eu falei anteriormente que o homem se aposenta com 35 anos, mas a pessoa exposta durante 25 anos à insalubridade tem o direito, da mesma forma, nos mesmos percentuais, exatamente igual àquele que não exposto à insalubridade se aposentou aos 35 anos. Então, veja, anos de trabalho, de serviço, tá? Serviço. Legal, isso. Então, a pessoa trabalhou 5 anos, tem mais 2, são 7, mais 5, mais 2, portanto, trabalhou 25 anos, tem 10 anos a mais e se aposenta, teoricamente, com 35, mas com 25 anos. Então, sim, a pessoa exposta de forma habitual e permanente ao agente insalubre, desde que comprovado através do PPP, que é o documento previdenciário que demonstra o nível desta insalubridade, ele pode vir a se aposentar dessa forma. Só que nós temos uma situação bastante desagradável. Esse período de aposentadoria especial, ele foi retirado do ordenamento pela reforma da Previdência Social em novembro de 2019. Então, Jeremias, quem completou os seus 25 anos expostos à insalubridade, de forma habitual e permanente, exposto à insalubridade, pode vir a ter direito, se até o dia 13 de novembro de 2019
concluiu esse período. Se não, não mais poderá se aposentar. O que poderá fazer é converter esse tempo trabalhado especial, 5 anos, ganha mais 2, para uma aposentadoria comum. Então, onde trabalhou 5 anos, lá na década de 80, 90, 2000, 2010, então vai contando, cada 5 anos ganha mais 2, e vai contando para chegar aos 35 Perfeito. Anos. Então, existe sim a possibilidade de uma melhor aposentadoria quando a pessoa é exposta à instabilidade. Mas a notícia ruim que eu quero te dizer é que existe inclusive uma pesquisa da doutora Bramante de 2001 que demonstrando que em 1998, antes da reforma da Previdência Social, uma grande parte das aposentadorias eram concedidas aposentadoria especial, essa com insalubridade. A partir de 2001, apenas 1% dos pedidos feitos de aposentadoria especial eram concedidos pelo INSS. E, portanto, de 2001, nós estamos em 2022, isso foi tornando-se cada vez mais difícil e é praticamente impossível de um ser humano segurado requerer ao INSS a sua aposentadoria especial e tê-la concedido. O caminho é a justiça, porque a justiça entende de forma diferencial certos requisitos para... O requisito maior é que o INSS, quando a pessoa usa um equipamento de proteção individual, vamos dizer, por causa de ruído, usa um plug, um protetor de ouvido. Protetor auricular. Protetor auricular. O INSS entende que isso neutraliza, neutraliza totalmente. Então imagine lá um trabalhador exposto ao ruído de 90 decibéis, que ganhou um protetor auricular em janeiro, em dezembro ele está com o mesmo protetor auricular, mexendo. É lógico que não tem eficácia nenhuma nesse sentido, mas o INSS entende que pelo fato de ter sido comprovado pela empresa que entregou, através daquele documento que eu falei, PPP, que entregou o equipamento de proteção individual, o protetor auricular, a insalubridade foi neutralizada. O mesmo entendimento não é da justiça. É diferente. Que vai analisar os documentos e vai dizer, porque, na verdade, não há neutralização automática. Você nem sabe se o funcionário utilizou, você nem sabe, na verdade, se ele recebeu. Mas não tem aquela coisa, mas a gente entregou. A responsabilidade dele era utilizar. Ele não utilizou. Então a empresa ela tem a obrigação de entregar e cobrar, executar, mas tem que acompanhar, isso está tudo certinho. Né? Convenhamos, isso não acontece, infelizmente, no direito brasileiro. O Paulo está com a gente, obrigado, senhor Paulo. Um abraço para o senhor, obrigado por participar. Sou aposentado e tenho uma doença grave. Tenho o direito à isenção do imposto de renda? Pergunta o senhor Paulo. Sim, tem sim. Veja só, existe um rol de doenças que automaticamente a pessoa pode pedir a isenção. Está lá, está na lei. Então, tipo câncer, AIDS. Então, a pessoa pode fazer o pedido de isenção junto à Receita Federal e ter, portanto, isento o pagamento, o recolhimento do imposto de renda. A Paola participa com a gente também e comenta: eu me aposentei e continuei trabalhando. Tenho o direito de revisão dos meus benefícios, meu benefício? Pergunta ela. Pois é, Paola. Infelizmente não mais. Infelizmente, esse tipo de revisão não passou pela justiça. Durante muitos anos, nós, advogados, ingressamos com uma tese na justiça da desaposentação. Luciano, a tese da desaposentação é aquela em que eu me aposentei,
com 35 anos de contribuição e trabalhei durante mais 5 anos, mais 10 anos. E continuo contribuindo. Porque olha o detalhe, o INSS, ele cobra, a pessoa voltou a trabalhar, é descontado do seu salário. Mas, em contrapartida, ele não dá um benefício para esta pessoa. Então, a tese da desaposentação era aquela onde eu concluí o meu tempo de aposentadoria e agora eu quero desaposentar dessa aposentadoria que eu quero, e eu quero incorporar esse patrimônio, esse tempo a mais na minha aposentadoria para uma aposentadoria melhor. Então, essa é a pergunta da Paola, e eu digo que, infelizmente, isso não é mais possível no Brasil. Não é. O Rubens está com a gente e comenta o seguinte aqui: eu sou aposentado por invalidez. Eu posso converter em aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade? Muito boa pergunta. Então, ele Rubens, tem... Seu Rubens. Então, vejamos o seguinte. O senhor trabalhou e, num determinado momento, teve um acidente, teve uma doença que levou a uma incapacidade total. Mas, no decorrer do tempo, essa incapacidade não se apresentou de forma contínua e definitiva. A incapacidade, graças a Deus, ela acabou sendo temporária. Portanto, eu não quero mais a aposentadoria por invalidez. Eu quero voltar a contribuir e, depois de voltar a contribuir, ao atingir outros tempos de contribuição ou idade, eu quero me aposentar. Então é possível, sim. Mas o risco é por conta e risco de quem pedir. Existe a possibilidade de a pessoa pedir o cancelamento da aposentadoria por invalidez e comparecer no INSS novamente e falar: agora eu quero a minha aposentadoria por tempo de contribuição, agora eu quero a minha aposentadoria por idade, porque agora eu tenho tempo de contribuição e idade. E aí vai pleitear uma nova. Ela não é automática. Ela não, aliás, nada no INSS é automático. Não é porque aconteceu isso e eu quero automaticamente. Não. Você cancela, deixa de receber, em seguida você faz o pedido. Você vai aguardar 45, 90 dias, o tempo para análise do pedido, e ao final do pedido é possível que você tenha sim esse benefício. Mas as coisas não são assim automáticas, porque, veja, tem direito à aposentadoria por idade não aquele que está em gozo de um outro benefício. É que nem agora há pouco a Paola perguntou sobre: eu sou aposentada, continuei trabalhando, eu quero transformar minha aposentadoria em outra. Não acontece dessa forma. Acontece: eu estou recebendo um benefício por incapacidade e pedi alta desse benefício, pedi o cancelamento. Eu volto a contribuir e, depois de estando contribuindo, é que eu vou fazer o meu pedido. Porque aí eu sou um segurado ativo do INSS, um contribuinte, e aí eu vou fazer o meu pedido. Portanto, não é automático. Não é simplesmente largar um e pegar outro. Então, o que nós estamos querendo é que, veja bem, Luciano, é um ponto central. Eu permaneci durante um tempo em benefício por incapacidade. E eu estou querendo que esse tempo seja contado pelo INSS como tempo de contribuição. Olha bem, estou tendo um benefício por incapacidade, aposentadoria por invalidez. E eu quero que esse tempo seja contado como tempo de contribuição para eu pedir outro benefício mais vantajoso na frente. Então, para que você tenha contado o
tempo como aposentadoria por invalidez, que seja aceito como tempo de contribuição, é preciso que, antes dessa aposentadoria, você tenha tido uma contribuição. E logo após esse período em que você deu baixa, que você cancelou, que você não quer mais, você deve voltar a contribuir. Então, eu digo o seguinte: o período de auxílio-doença ou de aposentadoria havido entre o intervalo de contribuições é contado como tempo de contribuição. E aí, com esse tempo de contribuição, você pode pedir a sua aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, desde que volte a contribuir. Não pode simplesmente parar de contribuir, pedir o cancelamento e pedir a aposentadoria. Não, tem que voltar a contribuir. E quem parou de contribuir e aí chegou perto de se aposentar e falou: e agora? Como que eu posso fazer? Será que eu posso rever esses anos que eu não paguei? Não, Luciano, essa pergunta ela é muito constante, porque imagine, eu trabalhei sempre na informalidade, não contribuí, não tive interesse, mas agora estou na idade. Quero pagar todos os atrasados. Não, não é possível. Você foi um contribuinte facultativo, você contribuía se quisesse contribuir, porque nada estava te obrigando a contribuir, porque você não era empregado, você não era um autônomo oficializado, portanto, você não pode contribuir o período atrasado que falta para completar o tempo mínimo para uma aposentadoria por idade. Mesmo sendo um período curtinho, a pessoa, por exemplo, ela deduziu a vida inteira, vai quase 30 anos. E essa diferença é que ela não teve como contribuição depois. Então, assim, ela teve um longo período, sim, de contribuição e depois que ela parou. Isso não é analisado? Sim, Luciano. Esse período que ela trabalhou e onde ela deixou de contribuir vai ser sempre aceito para o INSS. Sim. Mas o que não pode é a pessoa que deixou de contribuir, esteve inativo ou que não tinha uma atividade, querer repentinamente, porque tem uma idade, querer pagar de forma retroativa. Perfeito. Somente pode pagar de forma retroativa aqueles que são contribuintes obrigatórios diante do INSS. O obrigatório é o empresário, ele tem a obrigação de pagar. Obrigatório é o autônomo que trabalha, o jardineiro que tem ele tem uma inscrição como autônomo. Então, ele deixou de pagar, mas se ele tiver condições de dizer que exerceu efetivamente a atividade, então ele pode fazer o pagamento, ingressando primeiro com o pedido de aposentadoria, relatando, demonstrando o tempo em que ele esteve de atividade, e aí sim pagar de forma retroativa. Mas é muito difícil, a gente não sugere que ninguém faça isso. Entendi. Sem antes ter o mínimo de previsibilidade de que vai se aposentar. Tem que ter um argumento bom, né? Então, veja, o INSS é muito bom para arrecadar. Basta você dizer: eu quero pagar os atrasados, e você paga. Qualquer um pode pagar, o INSS não está reclamando. Mas a sua contribuição em atraso não quer dizer necessariamente que será contabilizada como tempo de contribuição para fins de obtenção de benefício de aposentadoria. Porque o órgão do INSS que cuida do recebimento é o Departamento de Arrecadação. E quem cuida de conceder o benefício é o Departamento de Benefício. Um não se comunica com o outro, não tem nada a ver. Andréa Rocha está com a gente aqui acompanhando o nosso bate-papo com o Dr. Celso Maschio Rodrigues, advogado previdenciário da Maschio Advogados Previdenciários. O Cássio, não vou deixar de passar, porque essa foi uma pergunta que muita gente trouxe. Eu vou ler a do Cássio aqui. Eu contribuo como MEI
eu posso me aposentar por tempo de contribuição? Pergunta o Cássio. E um monte de gente também. Sim. Essa pergunta ela é muito procurada no escritório. A pessoa contribui com o MEI. O que é o MEI? O MEI é o microempresário. É o microempresário. Então, ele tem algumas facilidades dadas pelo governo para contribuição. Enquanto as pessoas autônomas, outras que não sejam MEI, contribuem com 20% sobre um determinado salário, o microempresário ele contribui com apenas 5% desse valor. Portanto, ele contribui com apenas 1/4 do valor que comumente outros profissionais o fazem. Por isso ele tem uns certos benefícios, mas também ele tem certas restrições. Não há aposentadoria por tempo de contribuição para o MEI. O MEI só vai se aposentar por idade. Ah, entendi. E não com os 20% normal de que tem um CLT, não, ele vai se aposentar com um salário mínimo. Eu entendi. Somente, com um salário mínimo. Então, a aposentadoria MEI por idade e salário mínimo. Não tem jeito. Perfeito. Mas veja só, se você me permite, Luciano, por favor. Imaginemos que uma pessoa trabalhou durante grande parte da vida e tinha salários de 1, 2, 3, 4, 5, 6 salários mínimos e ele contribuía com esse total. Aí veio a pandemia e ele se enroscou, não podia mais, não arrumava mais emprego, foi ser MEI, microempresário individual, e passou a contribuir como MEI, apenas 5%. Então, a aposentadoria ela é concedida, ela é calculada com média de todos os salários contribuídos por todo o seu período de trabalho. Então, pega mensalmente os seus salários de contribuição, divide pelo número de contribuições feitas e é esse o valor da sua aposentadoria. Mas veja, nos últimos 2 anos da minha vida, eu fui MEI. E aí eu que tinha 6 salários mínimos, vou me aposentar agora com apenas um salário, porque o MEI se aposenta com um salário. Aí você tem a possibilidade de pagar uma guia suplementar daqueles 5% para 20%. Então, você pode ingressar com um pedido de aposentadoria e pedindo para que seja emitida uma guia complementar para recolher o período em que eu fui MEI. Então, eu fui 2 anos como MEI e trabalhei durante 33 anos. Então eu suplemento, eu faço essa guia suplementar, recolho, e aí sim eu vou me aposentar com a média do salário contribuído. Compensa muito. Bom. E veja, a pessoa vai ter os seus 35 anos de trabalho, mas falta muito para ele completar os 65 anos de idade. Então veja, ele teria que contribuir como MEI durante mais 10 anos, enquanto ele pode se aposentar agora, se ele fizer o pagamento de uma guia suplementar. Perfeito. Recebemos hoje nos nossos estúdios Dr. Celso Maschio Rodrigues, advogado previdenciário da Maschio Advogados Previdenciários. Queria agradecer demais a sua participação aqui, doutor. Tão esclarecedora aí, de grande auxílio, né? Uma prestação de serviço importantíssima nesse nosso bate-papo de hoje. Muito obrigado por poder compartilhar, tirar todas essas dúvidas dos nossos internautas que sempre também acompanham com a gente. O senhor gostaria de deixar aqui uma dica, uma observação, uma mensagem? Sim, isso. Bom, como advogado previdenciário, eu tenho que dizer que você, segurado do INSS, ao sentir que você tem o direito e que você teve o seu benefício negado, não aceite passivamente essa decisão. Saiba que você é detentor de direitos.
eu fiz o meu pedido de auxílio-doença. Ele foi negado, eu vou lá, pego outro relatório do médico, tento demonstrar que além da minha doença eu estou totalmente incapacitado. Dentro de 30 dias, entre com outro pedido e entre com outro pedido, assim sucessivamente. Ou então, faça um recurso desse benefício indeferido, e se esse recurso for negado, você tem que dar outro recurso dentro do INSS para fazer. Não deu, todas as vias foram negadas a você, vá para a justiça. Você vai fazer isso, logicamente, se você entender que você tem os pressupostos necessários para a obtenção do benefício, né? Não vai fazer isso sem nenhum critério. Mas você é detentor de direito, então recorra. Não aceite passivamente qualquer resultado que você tenha. Saiba que você tem direito, você pode recorrer. Muito bom, doutor. Muito obrigado aí pela sua participação dentro dessa pauta, né, do poder da justiça, né? Na verdade, a gente está falando do direito previdenciário, onde tantas dúvidas se surgem, trazendo um especialista, o doutor Celso Masco, para poder auxiliar, para que as pessoas possam entender um pouco mais, coisas que, acredito eu, muita gente nem imaginava que tinha. Muito obrigado. Muito em nome do canal Podcast Executivo. Leve um abraço para toda a equipe da Masco Advogados Previdenciários. Muito obrigado, viu? Igualmente. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela participação de vocês, de sempre acompanhando na audiência, deixando suas dúvidas para que a gente possa trazer para os nossos convidados. Aguardo vocês sempre na próxima edição do meu, do seu, do nosso canal de informação, o Podcast Executivo. Até a próxima, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.